Nessa minha última viagem agora, que eu estive em Manaus e Belém do Pará pregando a palavra. Mano, glória a Deus. Mas eu cheguei lá e eu entrei naqueles pratos abençoados. Soldado ferido, irmão. Soldado recebeu muitos ataques. Foi fácil não, grande foi a luta. Até você esqueci o nome daqueles mistérios. Era cada um melhor que o outro. Eu não lembro, mas era bom, irmãos. Eu sei que eu comi até açaí com peixe. Bom, gostoso, gostoso. Tem alguém do Pará aí? É bom, né, gente? É coisa do céu aquilo, Jesus amado. Só que o problema foi lá em Manaus, gente. Eu não sei o que eu comi lá, mas eu passei tão mal, que eu não preguei no retiro da sexta-noite, não preguei na conferência de voluntário do sábado à noite, não preguei no domingo de manhã, mas Jesus me deu força e eu preguei nos 2 cultos do domingo à noite. Esse eu consegui pregar. Aleluia. Aí, o pessoal lá da igreja, eles tinham uma arte bonita, né? Que eu ia pregar uma mensagem assim: transforme sua dor em poder. Eu nunca mais eu vou pregar essa mensagem. Você acredita? Misericórdia, Dinas. E eu, depois que eu tô lá no hotel lá, gemendo de dor, eu falei assim: Jesus, perdoa de eu ter dado esse tema da mensagem. O Senhor vai usar com muito poder, né? O tanto de dor que eu tô sentindo aqui. Aí eles postaram a arte, aí tava lá assim: evento cancelado. Aí eles fizeram depois outros stories e um tava dizendo assim: o nosso professor passou mal, foi levado para o hospital, ficou internado. E tem o pessoal daqui que estava seguindo a igreja, a igreja de lá, mas pensa num desespero. Quando eu liguei o telefone, 1 milhão de mensagens. Então eu quero agradecer você que soube, né? E dizer que eu estou muito bem, já estou pronto para a próxima. E se essa semana, para a próxima viagem, não é próximo BO não. E se essa semana você quiser trazer bolo, pão de queijo, marmita, estou recebendo todo tipo de bênção, tá? Gênesis capítulo 13. Eu vou terminar a mensagem da manhã. Foi tão bom de manhã que ficou pela metade, gente. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Tá fácil. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Primeirinho. Ali, logo o capítulo 13. Tá bom, Michael? Tá na bênção? Tá quente, né? Amém. Gênesis 13. Gente, esse capítulo 13 de Gênesis, vai nos mostrar um momento assim, muito específico da vida de Abrão. Abrão, um personagem muito especial do Velho Testamento. Ele que é conhecido como o pai da fé. Mas o pai da fé, ele não foi perfeito. A Bíblia é um livro maravilhoso, porque ela nos mostra isso. Ela não pinta um quadro perfeito dos seus personagens. A Bíblia mostra as crises, as falhas, os erros, as debilidades, as fraquezas de todos aqueles que são os nossos heróis. Porque perfeito, somente o nosso Cristo. Pelo menos alguém fica feliz, né? Que notícia boa, né? Perfeito é o nosso Cristo. E num desses momentos de obediência pela metade, que eu expliquei pela manhã, Deus deu uma ordem para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele fez isso. Só que ele não cumpriu 100%, porque ele levou o sobrinho dele, o Ló. Era para ir sozinho, só pegar a Sarai, a futura Sara, e somente eles. Mas ele ainda levou o Ló. Como resultado, no futuro, Ló gerou uma dor de cabeça e um desentendimento para Abrão. Porque tanto Abrão como Ló, os dois aumentaram, cresceram e prosperaram. Amém. E os dois
tiveram um problema. Os pastores de Abrão começaram a se desentender com os pastores de Ló. E o desentendimento foi tão grande, não teve acordo, não teve como fazer as pazes. Então Abrão chamou Ló e falou assim: Ló, o negócio é o seguinte, vamos resolver esse negócio aqui hoje. Aí imagina Ló olhando assim, o que Abrão vai falar? Aí Abrão fala assim: ó, escolhe um lado, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O lado que você escolheu, eu vou para o lado oposto. E eu te dou a oportunidade de escolher primeiro. Quando Abrão dá a oportunidade para Ló escolher primeiro, Ló tinha então a chance de fazer a melhor escolha. Ele ia escolher primeiro, não é verdade? E o texto vai dizer que Ló vai escolher pela vista, vai escolher pelos olhos. E ele vai escolher a região das campinas de Sodoma. E a Bíblia vai dizer que aquele lugar era bonito, irmão. Ele era comparado ao jardim de Deus. Olha que lugar bonito, o jardim de Deus. Essa é a direção que ele olha, e esse é o modelo da escolha dele. Porque Ló é aquele tipo de pessoa que escolhe pela aparência. É aquele tipo de pessoa que escolhe por aquilo que é mais bonito, a casca, o exterior e a aparência. Então ele vai para aquela direção. Abrão, então, ele vai para o outro lado. E o outro lado, gente, não é tão bonito, não é tão belo. E há quem diga que era até uma terra mais seca, mais árida. Então o capítulo 13, escreva do lado aí, ou em cima no seu telemóvel, do capítulo 13, escreva assim: problema de família. Escreva assim: separação. No capítulo 13, Abrão vai enfrentar um problema de família. No capítulo 13, Abrão vai enfrentar uma separação. No capítulo 13, a separação vai gerar até uma partilha de bens. Pastores de um lado, pastores do outro lado, rebanhos de um lado, rebanhos do outro lado. Então o capítulo 13 não está a ser aqui um capítulo fácil para Abrão. Repita comigo assim: problemas de família, separação de bens, vou usar essa expressão, separação da sociedade, separação. Tudo isso está acontecendo no capítulo 13. Capítulo 13 é um capítulo doloroso. Só quem teve que se afastar de uma pessoa que você amava sabe como é doloroso isso. Que às vezes nós temos que fazer como Abrão, nós temos que separar. Às vezes são amizades, às vezes até parentes, às vezes são pessoas que não estão mais somar no propósito, estão até a atrapalhar. Então, fala: meu filho, você vai para a direita, para a esquerda, vamos aqui resolver essa situação. Só quem teve que tomar essa decisão sabe como é doloroso. Não foi fácil para Abrão. Repita assim: não foi fácil para Abrão. Como talvez não foi ou não está a ser fácil para ti. Talvez você está aqui no capítulo 13, capítulo da separação, capítulo de um problema de família, capítulo do desentendimento de família, porque a separação aconteceu por causa de um desentendimento de família. Ló e Abrão, eles não conseguiram se entender, não teve acordo, e a solução foi, vou usar essa expressão, vamos acabar com a sociedade, vamos separar, vai cada um para um lado. Então o capítulo 13, de novo, diga: capítulo de separação. Diga: capítulo de problemas familiares. Aí vem o capítulo 14. E o capítulo 14, gente, também não é um capítulo fácil. Porque no capítulo 14, o que vai acontecer? Lá na terra que Ló estava a habitar, explodiu uma guerra. Agora olha aqui para mim, ó, olha aqui. Diga assim: explodiu uma guerra onde Ló estava. E quando explode a guerra, o que vai acontecer com Ló? Ló vai ser levado cativo, como um escravo. A região que ele morava, o rei que controlava a região dele, perdeu a guerra. Por causa disso, agora, Ló e a sua família
estão sendo levados como escravos. Um homem escapou um. E esse homem vai correndo, e vai lá onde Abraão estava, para trazer a notícia para Abraão. Fala assim: Abraão, você não sabe o que aconteceu. E Abraão: calma, conta para mim. Explodiu uma guerra, a nossa região perdeu a guerra, e o teu sobrinho Ló, com a família dele, eles foram levados escravos por um grupo de reis que venceram essa guerra. Abraão, naquela hora, ele poderia dizer assim: meu irmão, eu não tenho nada a ver com Ló. Ele já foi para a direita, eu fui para a esquerda, cada um cuidou da sua vida. Abraão podia dizer isso. Abraão podia dizer assim: ó, cada um vai pagar o seu boleto, tem nada a ver com isso. Ele escolheu, ele tomou essa decisão, ele que vai resolver lá, pagar a fatura dele. Mas não é isso que Abraão faz. Abraão se levanta e ele vai pegar 318 homens de guerra, treinados e preparados, lá na sua terra, na sua tribo, lá junto do seu povo, e com esse exército particular, e o apoio de mais alguns reis, eles vão numa missão de resgate. Eles vão, nesse momento, atacar aqueles reis e resgatar Ló. Então acompanhe o raciocínio comigo. Vamos lá, me ajuda a pregar. Diga assim: capítulo 13, problema de família, separação, desentendimento. Agora diga, capítulo 14, guerra. Uma guerra por causa de um parente. Você está entendendo o que foi o capítulo 13 e o capítulo 14 na vida de Abraão? Então ele está vindo de um problema de família, de uma separação de bens, de um desentendimento por causa de questões materiais, de questões de rebanho. Quando ele pensa que as coisas estão calmas, ele fica sabendo de uma guerra, que o sobrinho dele perdeu a guerra e que o sobrinho dele agora é um escravo. Então Abraão vai reunir o exército dele, vai sair da cidade dele e vai entrar numa guerra para livrar e salvar o sobrinho. Abraão entra na guerra com seu exército e os seus aliados, e a Bíblia vai dizer que Abraão vai vencer a guerra e vai libertar Ló e a sua família. E agora ele está fazendo o caminho de volta para casa. Acompanhe o raciocínio comigo. Como que ele volta para casa? Depois de uma briga de família, depois de um desentendimento, depois de uma separação, depois de uma guerra, depois de um conflito, Abraão está voltando para casa. E quando ele está voltando para casa, você imagine 2 capítulos da sua história de guerra, conflito, separação e prejuízo. Imagine os 2 últimos capítulos da sua história: crise na família, separação, divórcio, problema com o sócio, problema financeiro, guerra, conflito. Essa é a vida do Abraão. Abraão está voltando para casa cansado. Abraão está voltando para casa pesado. Abraão está voltando para casa literalmente sobrecarregado. Lutou muito, batalhou muito, guerreou muito. Ele está voltando para casa depois de resolver problema de família, resolver problema da empresa, resolver problema financeiro. Ele está voltando para casa depois de entrar numa grande guerra, de uma guerra muito grande. É assim que ele está a voltar para sua casa, um homem cansado. E quando o Senhor me deu essa palavra, essa madrugada passada, 2 dias atrás, o Espírito de Deus falou assim comigo: você vai levar essa palavra, porque muitos estão chegando nessa noite de ceia cansados das batalhas de 2025, sobrecarregados dos conflitos de 2025. Gente que está igual a Abraão, enfrentando crise na família, separação de bens, partilha de bens, problema, briga de herança na família. Gente que está chegando e chegou hoje aqui nessa reunião, vindo de uma grande guerra, de um grande conflito, uma guerra muito grande, conflito interno, conflito emocional, conflito externo, conflito espiritual.
o Senhor disse assim: você vai pregar essa palavra, porque tem muita gente que está no capítulo 13, outros estão no capítulo 14, e outros estão no 13 e no 14. Tem muita gente que estará nesse culto em guerra. Talvez você está me ouvindo, você está igual o Abrão, vivendo esse tempo de combate, de guerra, de separação, de conflito, de disputa e de peleja. Então, quando Abrão está nesse momento, vem o verso de número 18. Olha o verso de número 18. Vem o verso de número 18. Abrão está a voltar 14, 18. Gênesis 14, 18. Abrão está a voltar para casa cansado. Abrão está a voltar para casa sobrecarregado. Abrão está a voltar para casa depois de uma grande guerra. Abrão está a voltar para casa depois de uma grande peleja. E quando ele está voltando para casa, alguém se levanta e vem ao encontro dele. Uma figura se levanta e vem ao encontro dele. E a Bíblia diz que esse homem se chama Melquisedeque. E a Bíblia começa a dizer que Melquisedeque era um rei de Salém. A palavra Salém, e quando eu falar você vai dar glória a Deus e vai escrever depois na sua Bíblia. A palavra Salém significa paz. Anota em cima de Salém, escreva paz. Agora entenda, vou continuar aqui e voltar um pouquinho para você entender. Abrão está vindo da disputa. Abrão está vindo da separação. Abrão está vindo da guerra. Abrão está vindo da disputa. E quando ele está saindo desse tempo de guerra, quem vem ao encontro dele? O rei da paz. O rei da paz estava dizendo para Abrão: Abrão, eu estou vindo ao teu encontro para te dizer que o tempo de guerra e de conflito acabou e terminou. O rei da paz vinha ao encontro dele para dizer: Abrão, eu venho aqui te dizer que mudou a estação e mudou a temporada. Na nossa vida existem temporadas que são temporadas de guerra, temporadas de combate, temporadas de desafio. Talvez você está hoje aqui e só você, Deus e alguém muito próximo sabe o tamanho da guerra que você está travando, o tamanho do combate que você está travando. Mas eu tenho uma palavra revelada e profética de Jesus para ti. E a palavra é essa: pode adorar, porque a temporada vai mudar, a estação vai mudar. Assim diz o Senhor: coloca o ponto final no tempo de guerra e eu abro a temporada de paz para a sua vida e para a tua história. Eu libero essa palavra sobre ti. A guerra acabou, a guerra terminou, a jornada de batalha terminou. Sabe por quê? Hoje aqui não tem Melquisedeque, o rei da paz, mas o príncipe da paz está hoje aqui nessa casa. O seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. O nome dele é Príncipe da Paz, pastor Alain. E se você chegou no início do culto, você sabe o que eu estou dizendo. Celebre e glorifique o Príncipe da Paz. Isaías 53. Isaías teve uma visão. Ele viu o Cristo crucificado. Isaías viu pelas lentes da profecia o Cristo no Calvário crucificado. E aí ele vai dizer assim, que ele não tinha beleza, que ele não tinha formosura. E aí ele começa a descrever assim todo o sofrimento de Jesus. E chega um ponto que Isaías fala assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías está dizendo assim: ele foi castigado, açoitado, ferido, para que hoje nós tivéssemos a paz. Por isso eu libero essa palavra de Deus sobre a tua vida, porque você orou e disse assim: Senhor, essa batalha não vai acabar, Senhor, esse capítulo 14 não vai terminar. E eu quero te dizer, ele vai terminar, e não vai terminar em luta. Ele vai terminar com o encontro com o príncipe da paz. Enquanto eu prego essa palavra, o príncipe da paz visita a tua casa hoje. Ele visita a tua família hoje. Enquanto eu prego, ele visita os ambientes de guerra, os ambientes de conflito e os ambientes de batalha.
E se eu fosse você, IBR, eu estava celebrando e adorando. Porque enquanto eu estou pregando essa palavra, o príncipe da paz está pegando o teu papel, está pegando o teu dossiê, está pegando o teu documento. Enquanto eu prego, o príncipe da paz está pegando a tua causa, está pegando os seus papéis, está pegando a sua empresa, está pegando a sua família, o seu casamento. Enquanto eu prego, o príncipe da paz está dizendo: eu vou entrar na tua guerra. Então, olha, ele está vindo da guerra. E quem ele encontra depois da guerra? O rei da paz. Eu vou perguntar assim: quem ele encontra depois da guerra? E você diga: o rei da paz. Vamos lá, ajuda aí o pregador. Abrão está vindo de um tempo de guerra. E quem ele encontra depois da guerra? Eu venho aqui liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você vai voltar a dormir em paz. Você vai voltar a ter noites tranquilas. O salmista diz: eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Se prepare que você vai dormir em paz. Vai ter paz novamente na tua casa. Vai ter paz novamente ao redor da mesa. Vai ter paz novamente no ambiente de trabalho. Você estava pensando que amanhã ia ser um dia de combate. Não, amanhã será um dia de celebração, um dia de paz. E o que o rei da paz fez por Abrão? Olha lá, ele trouxe pão e vinho. Se você não conseguiu associar, deixa eu só te lembrar que hoje é ceia. E na ceia nós vamos celebrar e ter o pão numa mão e o vinho na outra mão. Então olha que interessante. O rei da paz vem ao encontro daquele homem depois da guerra e traz o pão e o vinho para ele. O que representava aquela refeição? O que representava o pão e o que representava o vinho? O que representava? Primeiro, aquela refeição representava um refrigério para Abrão. Representava um descanso. Representava um refrigério. Você já percebeu que tem época na nossa vida que você só quer comer aquele prato que você gosta? A guerra está tão grande que você chega em casa pensando assim: quem me dera ter aquela sopinha que eu gosto. Você chega em casa e pensa assim: quem me dera um pão de queijo quentinho uma hora dessa. Aleluia. Quem me dera o açaí com peixe frito. Quem me dera o baião de 2. Quem me dera um bacalhau alagareiro. Por quê? São refeições que trazem não só satisfação aqui, mas são pratos e refeições que trazem lembranças, conforto emocional. Existem pratos, existem alimentos, existem comidas que não traz só sustento físico, traz consolo emocional. E você come aquela comida e lembra da vovó. E come aquele bolo e lembra da mamãe. E come aquele prato e lembra lá quando você era aquele menininho, aquela menininha lá do interior. Então aquela refeição era uma refeição que estava trazendo conforto e consolo para Abrão. Depois de uma grande guerra, Abrão encontra o rei da paz. E o rei da paz está dizendo assim: eu sei que a luta foi difícil. Eu sei que a guerra foi grande. Eu sei o desafio que você enfrentou. Mas eu sei que você está precisando de uma boa refeição. Então eu trouxe aqui para você o pão e o vinho. Eu tenho uma boa notícia para ti. O Espírito de Deus está dizendo assim: eu sei o que você enfrentou de janeiro até outubro. Eu sei o que você enfrentou do meio do ano para cá. Eu sei o que aconteceu nos últimos 3 meses.
Eu sei o que aconteceu na semana passada. Eu sei a guerra que você travou nesses últimos dias. E eu sei como que você chegou. Eu sei como chegaste nessa reunião. E a palavra de Jesus para ti é essa: por causa da sua condição emocional, espiritual, psicológica e pessoal, eu preparei não um alimento físico, mas um alimento espiritual para te fortalecer nessa casa. Aleluia. Aquele alimento era para trazer fortalecimento para Abrão. A Bíblia diz que Elias estava numa grande crise. A crise de Elias era tão grande, tão grande, tão grande, o profeta Elias, que ele faz uma oração e dizendo assim: Senhor, eu quero morrer, eu não aguento mais, cansei de viver, não dá, acabou, terminou. E a Bíblia diz que Deus faz duas coisas com Elias. Primeiro, permite ele dormir. Diga assim: dormir. Dormir é descanso. Deus permitiu Elias descansar. A segunda coisa, Deus mandou um anjo. E o anjo levou para ele pão quentinho, assado na brasa. Tem coisa melhor nessa vida do que pão quente? Lá não tinha, mas eu já estou vendo aquela propaganda da Delicata, da delícia cremosa. Lembra que passava manteiga, margarina no pão quente e ia derretendo? Lembra? O pão quentinho, o fumo subindo, a fumaça subindo, a manteiga derretendo. Pão quente com uma botija de água. Como que Deus restaurou Elias, deixou ele descansar e ofereceu para ele uma boa refeição. É assim que Deus faz. Jesus sabe o que você está precisando. Jesus sabe o que você precisa. E hoje Ele está dizendo: eu vou abraçar o teu coração, vou abraçar a tua alma. O Espírito de Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. E nessa reunião das 18 horas aqui na IBR, assim diz o Senhor: eu tenho preparado algo muito grande que vai alegrar o teu coração e alegrar a tua alma. Ah, você vai sorrir de novo. Aleluia. Ah, você vai adorar novamente. Ah, você vai voltar a servir, trabalhar, congregar com alegria. Ah, você vai voltar a ser aquele homem, aquela mulher bem disposta. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo: eu sei o que você precisa e eu estou trazendo hoje para ti. Então, quando nós participarmos da ceia, o Rei da Paz vai visitar o teu coração de maneira poderosa. Quando nós participarmos da ceia, você vai viver um tempo de fortalecimento e de ânimo no seu coração. Como que o Senhor tratou de Abrão depois da guerra? Trouxe alimento para ele, trouxe uma refeição. No Velho Testamento, sempre que uma aliança era celebrada, acontecia no contexto de uma refeição. Por isso que no Novo Testamento, a nova aliança da ceia, ela é celebrada no contexto de uma refeição, o pão e o cálice. Aqui, o Rei da Paz está dizendo para Abrão: Abrão, nós estamos celebrando uma aliança hoje. Eu estou contigo, você vai viver um tempo de paz. E aí naquela hora, olha o que vai acontecer. Vamos seguir a leitura. Trouxe o pão e o vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E olha o verso 19. Abraão está vindo da guerra. Abraão está vindo de uma grande guerra. Uma guerra que nem era dele. Uma guerra de outra pessoa. Então, quando ele chega diante do Rei da Paz, aquele rei faz o seguinte, verso 19: abençoou ele a Abrão. Aleluia. Marque aí essa palavra: abençoou. 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 Porque você não vai sair dessa peleja de mãos vazias. Você não vai sair dessa guerra de mãos vazias. Você não vai sair desse conflito de mãos vazias. Ei, eu já consigo ver você do outro lado testemunhando e testificando algo muito especial que o Senhor te deu. Eu já consigo ver você do outro lado do Mar Vermelho,
se juntando com o povo de Israel, pulando, celebrando, glorificando e dizendo: só o Senhor é Deus. Você vai celebrar, nós vamos nos alegrar, porque depois dessa guerra tem uma grande bênção à sua espera. Tem muita gente que desistiu, tem muita gente que desanimou, e por muito menos abandonou os planos de Deus. Mas eu estou a falar para alguém que mesmo no meio da guerra você está de pé. Mesmo no meio do conflito, você pegou na mão desse homem, na mão dessa mulher e disse assim: vamos seguir firmes confiando no Senhor. Mesmo na sua fraqueza e debilidade, você levantou as mãos e disse: Jesus, segura firme nessa mão aqui. Eu não posso parar, eu não posso desanimar. Teve dias que você correu, teve dias que você andou, teve dias, meu irmão, que não deu para andar, você rastejou. Mas o importante é que não paraste. E a palavra do Senhor para ti é essa: depois da guerra tem bênção dos céus para a sua vida. Olha o que vai acontecer. Já nós vamos voltar aí na bênção. Olha o verso de número 21. Olha o 21. Depois eu volto lá, só para mostrar uma coisa para ti no 21. Ele encontra o rei da paz. Depois do rei da paz, olha quem vai aparecer no caminho dele: o rei de Sodoma. Olha o atribulado aí, ó. O perturbado apareceu lá no caminho dele também. E ele falou assim: Abrão, dá-me as pessoas, e eu deixo os bens, a riqueza ficar contigo. Ele veio fazer um negócio com Abrão. Ele veio aqui fazer um negócio. Ele veio negociar com Abrão. Ele falou assim: dá as pessoas para mim, deixa eu ficar com as pessoas, e eu dou todas as riquezas para você. Aí Abrão vai falar para ele assim, 22. Eu levanto a minha mão ao Senhor. Quando levantar a mão é dizer assim: eu tenho aliança com Deus, compromisso com Deus, o Deus Altíssimo, que Ele é dono do céu e da terra. Olha o 23. E hoje eu juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio de cabelo, nem uma correia de sandália, para que você não venha dizer no futuro: fui eu quem enriqueci o Abrão. Então toque em alguém e diga assim: ó, nem toda riqueza vem de Deus. Agora o que Abrão está dizendo? Ó, olha aqui, ele fala assim, ele fala assim: não para o rei de Sodoma. Diga assim: não para o rei de Sodoma. Porque ele está dizendo não para o rei de Sodoma, ele está dizendo sim para a bênção de Deus. E agora aqui é o campo da revelação, que isso aqui não estava no esboço. Eu estou pregando para alguém que por esses dias você teve uma proposta tentadora. O rei de Sodoma fez uma baita proposta para ti. E quando ele fez essa proposta, chegou a tremer a perna. A mão que aceita chegou a tremer. A mão que diz ok, a mão que segura, a mão que assina, a mão que carimba, ela chegou a tremer na hora. Mas você colocou em primeiro lugar o seu compromisso com Jesus. Ei, Deus não fica devendo nada para ninguém. Toque em alguém e diga assim: ó, Jesus não fica devendo nada para ninguém. Não faça negócio com o rei de Sodoma. Não faça parceria, sociedade com o rei de Sodoma. Não se junte com o rei de Sodoma. O rei de Sodoma representava um homem fora da direção do propósito de Deus. Abrão olhou para ele e falou assim: isso aí é um laço. Como diz aquela música antiga: chuta que é laço. Chuta que é laço. E aí naquela hora ele rejeita. Volta lá para o 19, para você entender o contexto.
ele está rejeitando a proposta do rei de Sodoma, e o Senhor está dizendo assim: Abrão, não precisa se preocupar com isso, porque você tem a minha bênção. Olha a bênção. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Volta, estou lendo o 19. Que possui os céus e a terra. Marca isso, céus e terra. Marca isso, possui céus e terra. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. O rei de Sodoma só poderia dar uma bênção. Qual era a bênção do rei de Sodoma? Da terra. O rei de Sodoma só poderia dar a bênção da terra. Abrão, eu te dou as riquezas. Se ele fizesse a aliança com o rei de Sodoma, ele ia receber a bênção da terra. Mas quando ele rejeita a bênção, a proposta do rei de Sodoma, ele abre a porta para receber a bênção completa. Abrão, e eu vou ler de novo, e agora você vai dar o melhor glória, do jeito que for. Abrão, eu vi a renúncia que você fez, a escolha que você fez, a decisão que você tomou, e eu quero te dizer que eu vou te dar as bênçãos do céu e as bênçãos da terra. Mateus capítulo 6 e o verso de número 9. Mateus capítulo 6 e o verso de número 9. A oração do Pai Nosso. Mateus 6, verso 9. Já estou terminando, vamos participar da ceia daqui a pouco. O pão e o vinho vai chegar aí na sua mão. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. E eu quero mostrar para ti que a oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas partes. Diga assim, dividido em duas partes. Portanto, vós orareis assim. Está valendo, irmã. Glória a Deus pela sua ousadia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Volta lá no verso 9 que eu vou te mostrar a divisão do Pai Nosso. Verso 9. A primeira parte do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 9. A primeira parte do Pai Nosso é uma parte que está apontando para cima. Mateus capítulo 6, verso 9. Tudo da primeira parte aponta para cima. Mateus capítulo 6, verso 9. Tudo do Pai Nosso aponta para cima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, na terra como no céu. Toda a primeira parte do Pai Nosso está apontando para cima. O Pai, o reino, seu nome, sua vontade. Toda a primeira parte aponta para cima. O que significa isso? Mateus 6,33. Quando nós buscamos, quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, quando nós buscamos o Pai, quando nós adoramos o Pai, quando nós zelamos pelo nome do Pai, fazemos a vontade do Pai, vivemos o desejo de viver a realidade do reino dele aqui. Quando nós buscamos o reino e as coisas do Pai em primeiro lugar, que é a primeira parte do Pai Nosso, então nós podemos viver a segunda parte do Pai Nosso.
Viva a primeira parte, as bênçãos do céu, que a segunda parte do Pai Nosso são as bênçãos da terra. Quer ver as bênçãos da terra? Volta lá, Mateus capítulo 6 e o verso de número 11. Mateus 6, 11. Olha só a segunda parte do Pai Nosso. A primeira parte é para cima, amém? Então quando você e eu nós buscamos as coisas de cima, olha o que o Pai faz. Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Deixa eu ver se alguém se anima e dá um glória. Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Olha o 12. Ele perdoa as nossas dívidas. Olha o 13. Ele não nos deixa cair em tentação. Ele nos livra do mal. Porque quando nós buscamos as coisas de cima, o Pai também derrama as bênçãos de baixo. Abraão, oi! O Deus Altíssimo vai te abençoar com as bênçãos dos céus, mas também com as bênçãos da terra. Então num culto como esse, tem perdão, tem restauração, tem salvação, tem derramamento do Espírito Santo, tem transbordado o poder de Deus na vida das pessoas. Num culto como esse, tem o mover de retorno dos afastados, salvação das pessoas. Num culto como esse, tem bênçãos de cima, mas num culto como esse, tem as bênçãos de baixo também. Tem porta que é aberta, tem corpo que é curado, tem documento que é liberado, tem salvação, libertação. Num culto como esse tem livramento de morte. Num culto como esse tem resposta de documentos que estavam parados. Eu não sei como que você entrou aqui, mas a boa notícia é: eu creio num Deus que tem bênção em cima e também tem bênção embaixo. Toque em 2, 3 pessoas e diga assim: Deus está te abençoando no céu e na terra. Você hoje na reunião de ceia tem bênção do céu, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, intimidade com a voz do Pai. Mas o mesmo Deus que está celebrando essa intimidade, essa comunhão, Ele está dizendo: eu sei o tamanho do teu desafio amanhã, por isso eu também vou te abençoar nessa terra.